então as nossas dicas finais para a prova do TRE. Vimos toda a matéria aqui na Verbo, acompanhamos as aulas também de resolução de questões, então isso aqui seria só um fechamento para aqueles tópicos para os quais você tem que dar mais atenção nesta prova. Primeiro conteúdo que vamos ver aqui é análise sintática interna. Dentro da análise sintática interna não vai faltar nesta prova, com certeza, uma questão sobre o sujeito, que é aquele ser sobre o qual se declara algo e com o qual o verbo vai concordar. Vimos aqui todas as classificações do sujeito, o simples, que tem um núcleo só, o composto com mais de um núcleo, o elíptico ou o sujeito oculto ou desinencial, que é determinado pela terminação do verbo. Vimos o sujeito indeterminado, que acontece com verbos transitivos indiretos, verbos de ligação, verbos intransitivos seguidos da partícula C, ou com o verbo na terceira pessoa do plural. Vimos o sujeito inexistente, ou a oração sem sujeito, que ocorrerá com os verbos impessoais, o verbo haver, significando existir, acontecer e ocorrer, o verbo fazer, indicando tempo decorrido ou temperatura, o verbo estar, indicando clima, o verbo ser, indicando horário, data ou distância, e todos aqueles outros verbos que indicam o fenômeno da natureza. Nesses casos aqui, nós sabemos que a oração, por não ter sujeito, terá o seu verbo sempre no singular. Havia mulheres e não haviam mulheres, por exemplo. E temos o sujeito oracional também, que ocorre quando o sujeito de uma oração é outra oração. Coisa que nós vimos, não é, bem aqui durante as nossas aulas, ok? Vamos adiante, então. Dica, então, para localizar o sujeito. Por que que nós precisamos localizar o sujeito? Para concordar com ele o verbo. Essa nós sabemos que é uma questão que vem sempre nesta banca. Então, primeira coisa para localizar o sujeito. Primeiro eu verifico se o verbo é impessoal. O verbo haver, fazer, ser, estar e os que indicam o fenômeno da natureza. Esses que eu acabei de falar aqui. Se a oração tiver verbo impessoal, não haverá sujeito. E se não há sujeito, não há também o quê? Concordância. Então esses verbos ficarão no singular, com exceção do ser, que concordará com o termo que vem após ele, certo? Bom, se o meu verbo não for impessoal, para localizar o sujeito, o que que eu faço? Eu faço a pergunta que é que ou quem é que antes do verbo. A resposta, seja lá em que posição ela vier, no início, no meio ou no final da oração, será o meu sujeito. Nesse caso aqui, você tem que prestar atenção no seguinte: o sujeito, né, desta questão, desta prova, com certeza ele virá depois do verbo. Eles preferem sempre a ordem indireta nesse tipo de questão para fazer com que o aluno se confunda na hora da localização do sujeito. Mas isso com certeza não acontecerá com você, porque você sabe que a resposta a essa pergunta é o meu sujeito e com ele o verbo concordará. Se o verbo estiver acompanhado da partícula C, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a pergunta se após a pergunta que é que e não se aceita termo preposicionado como resposta, ok? Então, por exemplo, se o verbo vier assim, ó, dorme-se, namora-se, conserta-se, vende-se, por exemplo, né? Eu vou colocar a pergunta, essa partícula C na pergunta para achar o sujeito, que é que se vende, né, que é que se conserta. Esse termo vai ser o meu sujeito e com ele eu vou concordar o verbo. Não posso, porém, aceitar respostas preposicionadas como sujeito. Precisa-se de funcionários competentes. Se o que é que se precisa? De funcionários competentes. Vem um de aí, vem uma preposição. Então esse termo não pode ser sujeito, ok? Na língua portuguesa, há a tendência de construir períodos na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Então, nós iniciamos a oração com o sujeito, tá? O aluno estuda português todas as sextas-feiras. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. As bancas costumam inverter a posição do sujeito, né? Fazem orações na ordem inversa para tentar fazer o candidato errar a localização do sujeito. Coisa que eu já falei aqui e que não acontecerá com você, com certeza. Vamos adiante aqui, ó. Ocorreram naquela rodovia durante o feriado de carnaval muitos acidentes com morte, né? Que é que ocorreram muitos acidentes com morte.
Veja que o meu sujeito está no plural e o verbo foi para o plural também. Coisa que na linguagem oral nós não fazemos, né? Nós dizemos assim, ocorreu muitos acidentes. Por isso que eles invertem a ordem do sujeito para tentar fazer com que erremos, né, a sua localização, ok? Por exemplo, ao se construir uma frase no texto, houve deslize quanto à concordância verbal em: se todos esperávamos um bom acordo na COP15, frustrou-nos o que ela acabou resultando. O que é que nos frustrou? O que ela acabou resultando. O sujeito aqui está aqui no singular, o verbo no singular. Acabou culminando num final dramático naquele 18 de dezembro de 2009, o período de 2 semanas de acaloradas discussões. O que acabou culminando num final dramático? O período de 2 semanas de acaloradas discussões. Veja, isso aqui é importantíssimo. Olha só, o verbo ele vai concordar com o seu núcleo, com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito não pode estar preposicionado. Então, isso não pode ser núcleo, isso não pode ser núcleo. O que não está preposicionado aqui? Período. O período acabou culminando. Então essa afirmativa está correta porque o verbo está concordando com o núcleo do seu sujeito. As nações pobres, isso não pode ser sujeito porque tem crase, e crase é preposição. As nações pobres propôs-se uma ajuda de 30 bilhões, medida que não deu aval nenhum dos países insatisfeitos com as conversas finais. Que é que se propôs? Uma ajuda. A ajuda está no singular, o verbo foi para o singular. Certo? Quem é que não deu aval? Nenhum dos países insatisfeitos. Qual é o núcleo? Nenhum. Nenhum deu. Isso não pode ser núcleo, isso não pode ser núcleo, porque esses termos estão preposicionados. Deviram-se as manobras de desconversas na definição das tarefas dos países, o impasse final das negociações das entabuladas em Copenhague. Que é que se deveu? Que é que se deveu? O impasse. O impasse se deveu. Né? Então, o núcleo desse sujeito aqui, ó, é impasse. Isso não pode ser núcleo que está preposicionado. Isso não pode ser núcleo que está preposicionado. Como impasse está no singular, o verbo deveria ir para o singular. Deveu-se o impasse. Certo? Então, a alternativa em que há deslize de concordância é essa aqui, letra D. Eu tenho certeza que vai cair uma questão muito semelhante a essa nesta prova. Sequer foi possível na COP15 estabelecer um financiamento para os países pobres a quem coubesse adotar políticas de mitigação das emissões. Que é que foi possível estabelecer? Aqui é o tal do sujeito oracional, né? O sujeito aqui é um verbo no infinitivo. Quando o sujeito é um verbo no infinitivo, o verbo aqui vai ficar no singular, ok? Certinho? Vamos adiante. Dentro da análise sintática interna também, são muito comuns as questões de objeto direto e objeto indireto nessa banca. Vamos lá. O objeto direto é o termo não preposicionado que complementa o sentido de um verbo transitivo direto. Localiza-se o objeto direto fazendo-se a pergunta o que após o verbo. O governador inaugurou mais uma ponte. Inaugurou o quê? Mais uma ponte. A faxineira limpou toda a casa. Limpou o quê? Toda a casa. Os alunos exigiram mais aulas. Exigiram o quê? Mais aulas. A humanidade destrói cada vez os recursos naturais. Destrói o quê? Os recursos naturais. Esses termos aqui em vermelho são termos não preposicionados que complementam o sentido desses verbos transitivos diretos. Então, eles são objetos diretos. Vamos ver como é que isso vem na prova. Já o objeto indireto é o termo sempre preposicionado que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto. Para localizar este objeto indireto, fazem-se sempre perguntas preposicionadas após o verbo. A que ou a quem, de que ou de quem, em que ou em quem, para que ou para quem, sobre que ou sobre quem, contra que ou contra quem, etc. Ok? Vamos adiante aqui. Entreguei o livro à bibliotecária. Entreguei a quem? À bibliotecária. A crase aqui tem preposição. Ele precisa de ajuda. De quê? De ajuda. Olha a preposição aqui. Ela não aceita, ela não acredita em mais nada. Em quê? Em mais nada. Mais uma preposição. Comprou um presente para quem? Para a namorada. Mais uma preposição. Eles conversavam sobre
sobre o processo. Sobre quê? Sobre o processo, mais uma preposição. Os advogados lutam contra as injustiças. Contra quê? Mais uma preposição. Então, esses termos preposicionados em vermelho aqui, que complementam o sentido desses verbos aqui, né, são objetos indiretos, ok? Vamos adiante. Importantíssimo. Isto vem nesta prova com certeza. Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, no, na, nos, nas, lolá e los, las, eles vão ser sempre objetos diretos. Por quê? Porque eles podem ser substituídos por ele ou ela. Encontrei-o dormindo, encontrei ele dormindo. Deves aprontá-lo logo, deves aprontar ele logo. Flagraram-no roubando, flagraram ele roubando. Então esses pronomes o, lo e no são objetos diretos porque são substituíveis por ele. Já o pronome oblíquo lhe, ele será sempre objeto indireto. Por quê? Porque ele será substituível por a ele. Mostrei-lhe o processo. Mostrei a quem? A ele. Ofereci-lhe ajuda. Ofereci a quem? A ele. Contei-lhe as novidades. Contei a quem? A ele. Certo? Então, o objeto direto, lhe objeto indireto. Por que isso? Porque isso cai na prova sempre. Nós precisamos ter uma atenção redobrada com esse tipo de conteúdo aqui. Por quê? Porque eles podem pegar na prova termos do texto e pedir para substituir esses termos por ou por lhe. Ok? Certo? E eles podem também, naquelas questões muito comuns, né, na CESP, que pedem para ver onde é que há erro gramatical, que é a alternativa A, eles podem trocar um objeto pelo outro. Vamos a uma questão, não é, de modelo aqui. Olha só. Houve muitas discussões para se minimizar o aquecimento global, já que todos consideram o aquecimento global uma questão crucial para a humanidade, embora poucos tomem medidas concretas para reduzir o aquecimento global, não havendo sequer consenso quanto às verbas necessárias para mitigar os efeitos do aquecimento global. Vamos ver esses termos destacados em vermelho, o que eles são. Olha só, consideram o que? O aquecimento global, objeto direto. Para reduzir o que? O aquecimento global, objeto direto. Para mitigar o que? Os efeitos do aquecimento global, objeto direto também. Se esses termos são objetos diretos, eles podem ser substituídos por o, no ou lo. Então, olha só, consideram o que? O aquecimento global, consideram ele. Então, isso aqui é objeto direto, vai ser substituível por o, ok? Para colocar o o aqui, o que eu preciso? Acrescentar um N no o, porque o verbo termina em M. Consideram no, ok? Para reduzir o aquecimento global, outro objeto direto, também pode ser substituível por o. Para acrescentar o o aqui, o que eu tenho que fazer? Cortar o R e botar L no pronome, para reduzir lo. Para mitigar os efeitos, outro objeto direto. Ó, para colocar o o aqui, o que eu tenho que fazer? Cortar o R e botar L no pronome, para mitigar-lo, certo? Vamos dar uma olhadinha nessa outra questão aqui. Considere as seguintes sugestões de reescrita destinadas a evitar a repetição de os crânios na frase. É exatamente assim que vai cair nessa prova. Traços mais primitivos levaram os pesquisadores a classificar os crânios como sendo do Homo sapiens. A classificar o quê? Os crânios. Então, se esse os crânios é objeto direto, eu posso substituí-lo muito bem pelo pronome o. Né? Como o verbo termina em R, vou acrescentar L no pronome. Então, a classificá-los como sendo do Homo sapiens. Substituir os crânios pelo pronome lhes, colocando-o antes do verbo classificar. Se os crânios é objeto direto, eu não posso trocá-lo por lhes, porque lhes é objeto indireto. Então, essa aqui está incorreta. Substituir os crânios pela forma los, adaptando a forma do infinitivo classificar, certo? Então aqui, ó, eu posso, né, classificar los. E aqui eu não poderia dizer classificar eles, porque nós já sabemos que o eles é um pronome reto, e os pronomes retos funcionam como sujeitos. Quando o pronome funciona como objeto, ele deve ser usado na sua forma oblíqua, que no caso é los aqui, certo? Então, essa aqui está incorreta, esta aqui está incorreta, a única correta é a assertiva 3, certo? Temos ainda uma assertiva 4 aqui que diz substituir os crânios pela expressão os exemplares, né? Coisa que eu posso fazer. Levaram os pesquisadores a classificar os exemplares, certo? Então nós temos a 3 correta e a 4 correta, 3 e 4, letra D de Dinamarca, ok?
Vamos a um próximo conteúdo que virá nesta prova com certeza. Vozes verbais. Vozes verbais. Nós sabemos que para que uma oração possa ser apassivada, ela tem que ter objeto direto. Não posso apassivar orações que não tenham objeto direto. Quando a oração estiver na voz ativa e possuir mais de um verbo, ao passá-la para a voz passiva, nós vamos repetir todos eles e alterar apenas o último. E isso ficou bem claro durante as nossas aulas. Na transposição da voz ativa para a voz passiva analítica, o verbo deve ser flexionado no mesmo tempo do verbo da voz ativa, tá? O aluno fez as questões foram feitas pelo aluno. O aluno fará as questões serão feitas pelo aluno. Então, o verbo ser tem que acompanhar sempre o mesmo tempo do verbo anterior da oração principal, ok? Vamos adiante aqui. O que temos de alcançar no México é tudo que deveríamos ter alcançado aqui, né? Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, as formas verbais sublinhadas devem ser substituídas na ordem por o que temos de alcançar no México, tá? O que tem de ser alcançado no México. É tudo que deveríamos ter alcançado aqui. É tudo, né? É tudo que deveria ter sido alcançado aqui, tá? Certo? Tá? Então, teremos alcançado e deveria ser alcançado, letra E de Equador. Vamos adiante. Essa aqui é importantíssima. Uma dessa vai cair lá na hora. A frase que admite transposição para a voz passiva é: o que uma frase precisa para poder ser transposta para a voz passiva? Ela precisa de objeto direto. Então vamos ver qual dessas orações tem objeto direto aqui. A prova de que não somos uma coisa, somos e está. Verbos de ligação. Verbos de ligação não têm objeto direto, tem predicativo, não podem ser apassivados. Outro dia recortei da internet esse fragmento de um blog. Quem é que recortou? Eu. Eu recortei o quê? Este fragmento de um blog. Tem objeto direto aqui, essa oração pode ser apassivada. Outro dia este fragmento de um blog foi recortado da internet por mim. Certo? A humanidade não tem jeito. O que eu falei? O verbo ter, não é? Nós temos uma observação disso na nossa apostila. O verbo ter, embora seja transitivo direto, não pode ser apassivado, não pode dizer um jeito não é tido pela humanidade. O pessimista não é inimigo das idealizações. Verbo ser, verbo de ligação, não posso apassivar, e nem tudo está perdido. Outro verbo aqui, né, de ligação, não tem objeto direto aqui, não posso apassivar. Então, a única que pode ser apassivada aqui é a letra B de Brasil. Vamos adiante. Uma questão que vem certa nessa prova é a questão sobre nexos, certo? O que são nexos? As conjunções. Esse conteúdo está dentro da análise sintática externa, coisa que vimos aqui. Olha só. Procure memorizar ao menos uma conjunção de cada tipo. Na nossa apostila tem a tabelinha das conjunções. Então você procure memorizar uma de cada tipo. Você tem que saber que o porquê indica causa, que o portanto indica conclusão, que o embora indica concessão, que o mas indica diversidade, né? Uma conjunção só de cada tipo já nos faz, né, nos dá um bom entendimento lá na hora, né, da prova, porque aí eu vou trocar essas conjunções que eu sei por outras de mesmo sentido e vou chegar à resposta correta. Considere o significado que a conjunção assume no contexto, não apenas o sentido que ela tem isolada do contexto. Então você observe o seguinte: essas provas de concurso, principalmente esta banca CESP, ela vai trabalhar com aquelas conjunções que podem me transmitir mais de uma ideia. Por exemplo, se eu digo, como estou cansado, sairei mais cedo, porque estou cansado, sairei mais cedo. Este como me dá uma ideia de causa. Se eu digo assim, ela é bonita como a mãe, esse como já me dá uma ideia de comparação. Se eu digo, por exemplo, fiz o trabalho como o professor solicitou, esse como já me dá uma ideia de conformidade. Então a gente tem que ver o significado que a conjunção tem no contexto e não ficarmos atrelados somente à decoreba dela. Ok? Lembre-se de que algumas conjunções possuem mais de um sentido, é um contexto que irá defini-lo. Isso que eu acabei de falar. Existe entre algumas conjunções equivalência de sentido. Ok? Vamos adiante aqui então. Considere o seguinte fragmento. Tudo isso parece exagerado e no Brasil é apresentado como ridículo. Há que se
destacar o que é positivo no politicamente correto, né? Era um texto que falava sobre o politicamente correto, né? E dizia que aqui no Brasil nós debochamos desse politicamente correto, né? Muitas vezes nós vemos só o que há de ridículo nele. Então, olha só, parece exagerado, há que se destacar o que é de positivo. Ridículo e positivo, ridículo e positivo. Entre essas duas orações eu tenho que uma ideia de oposição. Então, se eu tivesse que complementar isso aqui com um nexo, eu teria que procurar ali nas alternativas uma conjunção adversativa, que no caso é o entretanto. Enfim, né, é conclusivo, portanto é conclusivo, assim também é conclusivo, tampouco é aditivo, né? E a ideia que temos ali é de oposição, ok? Vamos adiante aqui. Considere o seguinte fragmento: de repente todo mundo quer ser diferenciado, embora, curiosamente, ninguém queira ser diferente. Embora poderia ser substituído corretamente por qualquer um dos nexos, à exceção de. O que nós sabemos? Que o embora é uma conjunção concessiva. Por isso que é o importante que você saiba, pelo menos, né, uma conjunção de cada tipo. Então, embora é uma conjunção concessiva. Temos que procurar nas alternativas outra conjunção concessiva. A única conjunção que não pode ser sinônimo de embora aqui, ou seja, que não é concessiva, é visto que dá uma ideia de causa, certo? Esta aqui não pode ser, né, não pode substituir embora. Todas essas aqui, sim. Observe o conquanto que sempre vem. Vamos fazer a distinção entre porquanto, que é causal, e conquanto, que é concessivo e sinônimo de embora, certo? Vamos adiante, então. Vamos a mais um tópico do nosso estudo. Vimos bem aqui a pontuação, certo? O que tem que ficar na nossa memória sobre pontuação? Aquela tabelinha que eu coloquei lá no final da aula, não sei se você se lembra. Duas vírgulas e intercalações podem ser substituídas por dois travessões ou por dois parênteses. Uma vírgula pode ser substituída por um travessão ou por dois pontos quando ela separa termos de oração, certo? Um ponto pode ser trocado por dois pontos ou ponto e vírgula no caso desses elementos aqui separarem orações, certo? Então, isso que eles vão solicitar lá, né? Para que você aponte, não é frases em que há erro de pontuação. Nesse caso, lembre sempre da regra geral de pontuação. Nunca se separa por vírgula o sujeito do verbo e o verbo do seu complemento. E dê uma olhadinha naqueles termos intercalados que vêm sempre entre vírgulas, né? O aposto, o vocativo, o predicativo deslocado, o adjunto adverbial deslocado, certo? Ou então eles vão pedir para você trocar um sinal de pontuação lá da prova, lá do texto, por outro, e pergunta se isso acarretará erro ou não. Aí você vai usar essa tabelinha aqui, ok? Certo? Considere os seguintes fragmentos do texto. Consta que, ao iniciar uma das palestras durante sua mítica viagem ao Brasil, Jean-Paul Sartre encarou a plateia, vasculhou o recinto com os olhos incertos e disparou a pergunta. Veja bem, quando ele encarou a plateia? Durante sua mítica viagem ao Brasil. Quando eu faço a perguntinha quando, o que eu localizo? Meu adjunto adverbial de tempo, certo? Como ele é de longa extensão, ele está separado por vírgulas aqui. Deveria tê-lo feito mais tarde, quando fosse jantar no restaurante. Veja bem aqui, ó. Tá? Esse quando fosse jantar, eu tenho o verbo aqui, então eu tenho uma oração aqui. Esse quando aqui me dá uma ideia de tempo, então eu tenho uma oração subordinada deslocada aqui, precisa vir entre vírgulas, mas entre pessoal do serviço, ou seja, entre os garçons. Esse ou seja está entre vírgulas por quê? Porque se trata de uma expressão interpositiva, que tem a função de explicar algo anterior, certo? Então vamos observar aqui, ó. No entanto, salvo exceções, não há negros entre garçons no Brasil, tá? Esse salvo exceções também é uma outra expressão interpositiva. As duas primeiras vírgulas do fragmento 1 isolam o adjunto adverbial, né? Sim, está aqui. Ok? Vamos adiante. A terceira vírgula do fragmento marca a separação de orações coordenadas. Olha só, Jean-Paul Sartre encarou a plateia, coordenada sindética. Vasculhou o recinto com os olhos incertos, oração coordenada sindética. Certo? Então, esta primeira aqui, letra A, é verdadeira. Certo?
Muito bem. A letra B também é verdadeira. Agora vamos ver aqui. As vírgulas do fragmento 2 marcam a separação de uma oração subordinada? Sim, não é? Ó, quando fosse jantar, é uma oração subordinada deslocada, vem entre vírgulas, certo? As vírgulas do fragmento 3 delimitam uma explicação, uma expressão explicativa? Sim, é o ou seja que eu tinha falado. E as vírgulas do fragmento 4 sinalizam um aposto explicativo. Esta aqui está errada, não é? Por quê? Porque esse salvo exceções não é um aposto explicativo aqui, certo? Então todas são verdadeiras, né? E a última é falsa, letra A, ok? Crase. Vamos nos preparar para responder uma questão de crase. Veja bem, geralmente nesse tipo de questão solicita-se que o candidato complete lacunas do texto, ou na CESP, que é mais comum, corrigir erros de crase ali em alternativas. Resolva a questão por eliminação. Primeiro, tente eliminar a crase lembrando dos casos proibitivos, todos que nós vimos. Não existe crase antes de palavra masculina, não existe crase antes de verbo, não existe crase quando A está no singular e a palavra seguinte no plural, e todos aqueles que tem ali na nossa apostila. Aplique a regra da substituição. Se eu não consigo eliminar a crase, substitua a palavra feminina por uma masculina. Se der ao, leva crase. Dê especial atenção aos casos em que a crase é facultativa. As expressões adverbiais ou conjuntivas de núcleo feminino, à medida que, à noite, à tarde, à espera, à procura, e as expressões a de, a que e a qual, ok? Vamos ver aqui, ó. Nunca se esqueça que o a com h, ele indica tempo passado, ele é substituível por faz, certo? Há 2 anos concluí a graduação. Faz 2 anos que concluí a graduação, tempo passado. O A, sem H, ele faz referência a tempo futuro, a fatos que ainda não ocorreram. Estávamos a 2 dias do casamento, esse casamento não tinha ocorrido ainda. Então, A sem H, ok? Muito bem, vamos ver aqui, né, essas lacunas, com qual A eu vou preencher corretamente aqui. Não se trata de negar às crianças o acesso aos meios, aos meios eletrônicos. Não se trata de negar aos cachorros, aos. O cachorro latiu, leva crase. Então, as com crase aqui, certo? E mesmo impossível de ser realizada, mas de impor limites, né, à utilização desses equipamentos tão sedutores, mas de impor limites, né, ao cachorro, à criança, ao menino. Deu ao aqui, crase de novo aqui, certo? Que possam se dedicar a outras atividades fundamentais. Aqui eu só tenho a, né, no singular, né, e a palavra seguinte está no plural. O que nós sabemos daqui? A mais plural, crase nem a pau. Então a alternativa correta aqui é letra A, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nas questões de vocabulário, tá? Que é preciso o pessoal se apavora, mas a gente não vai ter problema com essas questões. Vamos seguir essas dicas aqui. Muitas vezes depende o significado da palavra pelo contexto. Quando tem uma palavra lá muito esdrúxula, uma palavra lá da qual eu não tenho a mínima ideia do significado, o que eu tenho que saber? Que o contexto vai me dizer o significado daquela palavra. Essa não é uma questão propriamente de vocabulário, é uma questão de leitura. A banca está sabendo se você tem condições de, ao ler o texto, né, depreender o significado daquela palavra. Por quê? Porque o significado vai estar explicado no próprio texto. Nem sempre é necessário saber o significado de uma palavra para se acertar uma questão de vocabulário. A gente pode resolvê-la por eliminação. Às vezes o significado da palavra é explicado no próprio texto por meio de um aposto. Ok? Então vamos ver. Leia os fragmentos abaixo. A famosa malemolência ou preguiça baiana não passa de racismo. Segundo o antropólogo, o objetivo da tese foi descobrir como a imagem da preguiça baiana surgiu e se consolidou. Segundo a tese, outro segmento apropriou-se da preguiça, a indústria do turismo, que incorporou a imagem para vender uma ideia de lazer permanente. Ok? Ele quer, não é, saber qual é a única palavra aqui que não pode substituir a palavra preguiça. Então você veja bem aqui, ó, ociosidade, moleza e morosidade eu já elimino, porque sei, não é? Ociosidade vem de ócio, certo? Moleza e morosidade é uma coisa lenta, então essas 3 aqui eu posso associar à preguiça. Eu fico então na dúvida entre essas 2 aqui, ó,
licenciosidade e pachorra, ok? Essa pachorra aqui, né, não vou saber o significado mesmo, não tenho como saber. Mas essa palavra licenciosidade, se eu utilizar os meus conhecimentos lá de formação de palavras, né, eu sei que essa palavra é formada por um sufixo, dade, né? Dade, igualdade, fraternidade, liberdade. Dade é um sufixo que forma substantivos abstratos, certo? Então, se eu tirar esse dade aqui, eu vou saber que o radical aqui é licença. Então, licenciosidade vem de licença. O que é uma pessoa licenciosa? É uma pessoa muito permissiva, ok? Então, isso aqui não tem nada a ver com preguiça. É essa aqui que nós vamos marcar também, né? Ah, mas eu não sei o que é pachorra. Não tem problema. Quando você chegar na sua casa, você vai pegar uma obra lá do século XIX e você vai ver que pachorra aparece muito, por exemplo, nas obras do Machado de Assis. Pachorra quer dizer preguiça, certo? Então não se apavore com essas questões. Quando não souber o significado de uma palavra, faço assim por eliminação, ou então vou descobrir o significado da palavra no contexto. Aliás, não se apavore com essa questão e não se apavore com nenhuma outra. Vá com calma, vá tranquilo, não é? Certo? E a gente sabe que nessas horas é preciso ter, né, a mente aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Boa sorte a você, né? Muito sucesso na sua carreira.